A eternidade é esta. E a gente vai passar a eternidade conhecendo nosso Senhor. Quando a gente olha para o espelho e vê a imagem do Senhor, nós nos transformamos naquela imagem. Então você importa mais do que o que você faz. Todas as respostas que você precisa estar aqui dentro. Fala pessoal, vai começar agora mais um Essentials Cast. Eu sou o Guilherme, tô aqui com o meu irmão Wallace, meu amigo. Wallace, privilégio ter você aqui, irmão, pra gente bater esse papo, conversar um pouquinho. Espero que você de casa receba esse podcast, seja abençoado com esse podcast. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana. Se você gosta das Escrituras, quer crescer no conhecimento de Deus, esse podcast é para você. Nós vamos falar hoje sobre a revelação progressiva de Deus. Antes de nós entrarmos no assunto, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos pastores, pastor Eduardo, pastora Priscila, que possibilitou tudo isso aqui, né? Que possibilitou esse podcast acontecer. Nós somos muito gratos à vida deles e espero que você possa ser abençoado. Eu não sei se você já se perguntou de qual forma que o Antigo Testamento pode se conectar com a pessoa de Jesus, ou às vezes até mesmo parece que as palavras do Antigo Testamento são diferentes da do Novo Testamento. E se você já se perguntou isso alguma vez, esse podcast é para você. O que você acha, Wallace? Você acha que as pessoas têm essa facilidade de conectar o Antigo Testamento com o Novo Testamento? Como que foi para você? Cara, é bem interessante esse assunto porque a gente muitas vezes na caminhada vê que o Antigo Testamento tá falando somente dos caras que vieram, das pessoas, dos profetas, das escrituras que vieram antes de Jesus, então eu vou descartar. Eu já ouvi várias vezes algumas pessoas falando: então para mim não faz sentido, porque se Jesus não estava lá, Aham, caraca. não faz sentido. Só que poucas pessoas sabem que ele está desde Gênesis. Então é muito interessante esse assunto, ainda mais o nosso tema que é a revelação progressiva. Sim. Então esse assunto que a gente consegue ver desde Gênesis a Apocalipse, o Cristo sendo revelado, então a gente não descarta o Jesus, o Cristo, no Antigo Testamento. Então eu já me perguntei, porque estava no meio de pessoas que até mesmo meio que descartavam esse tema, esse assunto. Então faz total sentido a gente falar sobre isso. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, Wallace, para você explicar um pouquinho para nós, para quem está ouvindo, o que é a revelação progressiva de Deus, né? O que que eu vejo, assim como a gente tem estudado nos últimos dias, e aí o que que eu percebo? A revelação progressiva, primeiro, é necessário que Deus ele se revele aos poucos, porque penso eu que se Deus se revela por completo, ninguém aguenta. Porque ele é todo poderoso, Sim. o criador de todas as coisas. Então pensa só, se o Todo-Poderoso resolve se revelar a você por completo, olha o que acontece quando ele se revela para os anjos. Os anjos cobrem os rostos. Meu Deus. Eu penso assim, que é necessária essa revelação progressiva para que a gente consiga desfrutar aos poucos daquela vida que ele tem. Olha só, meu Deus, hein? Forte isso aí, hein? Forte isso aí. Faz Não, sentido? faz sentido, faz totalmente sentido. Eu gosto de pensar também como se dá a revelação progressiva, mas isso sobre o que é, a gente não poderia conhecê-lo por nós mesmos. Meu Deus. Nós não teríamos essa capacidade. Então, ele se dá a conhecer, né? Por toda a soberania de Deus, eu acredito que ele se dá a conhecer como ele quer. E ele resolveu se dar a conhecer progressivamente. Tem a ver um pouquinho com a nossa intelectualidade humana, Aham. porque como você falou, nós não teríamos como conhecê-las de uma vez por todas, não teríamos capacidades. Eu concordo plenamente com você em relação a isso, e eu acredito que a gente pode desfrutar mais, assim, né, Aham. dessa progressão de conhecer a Deus. Eu acho que é um processo. Deus é Deus de processos, É, e nos processos a gente vai desfrutando. e é interessante, ô Gui, porque pensa só, quando a gente teve o encontro com Jesus, eu falo a gente porque você teve o seu encontro e eu tive o meu no decorrer da caminhada, e algumas pessoas que também estão passando por aqui e que vão ter encontros com Jesus e outras pessoas que já tiveram também. Foi uma revelação progressiva, porque o que acontece? Essa revelação de Jesus pra gente, ele mostrou pra gente que ele era o nosso Senhor, que ele cuidava, que ele sempre cuidou, ele revelou pra gente alguma expressão da face dele, que tem várias faces de Jesus, mas alguma das expressões foram reveladas a gente. Sim. E essa expressão da face dele fez com que a gente se agora tivesse uma vida com ele, e essa vida com ele
tá sendo revelada ainda. Sim. Então essa vida que está sendo revelada, é bom a gente ir fundo nesse assunto para conhecer, por exemplo, até mesmo histórias de outras pessoas. Por exemplo, eu escuto você, ouço como foi tua experiência, eu escuto outra pessoa, e assim a gente consegue alimentar a vida de Deus que está dentro da gente, por causa da vida de Deus que está na vida do meu irmão. Deus se dá a conhecer no próximo. A gente se relacionando entre nós, vamos conhecendo a Deus, Meu Deus. né? E eu tenho certeza que isso foi intencional, cara. Não foi, não pode ter acontecido do nada. Tudo que Deus faz é intencional. Intencional. E aí eu também vou já aproveitar e te fazer uma pergunta, Gui, mas antes tem um texto pra gente confirmar essa questão da revelação progressiva, que tá lá em João capítulo 17, versículo 3, onde Jesus ele estava fazendo uma oração e ele fala assim, ó: "E essa é a vida eterna, que te conheçam, Meu Deus. o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Ou seja, a eternidade é esta, e a gente vai passar a eternidade conhecendo nosso Senhor, porque Ele nos deu esse privilégio. Ninguém pediu para Ele, mas Ele resolveu nos introduzir no plano dele, para que a gente desfrutasse de conhecê-lo. Me veio um versículo na mente também sobre essa primeira parte. Foi o texto do profeta Oséias, Meu Deus. que o profeta Oséias vai falar assim, ó, que conheçam ao Senhor e prossigam em conhecer ao Senhor. Então, você vê, se a gente parar para pensar mesmo, vão ter vários versículos que deixam como base esse tema, né, de revelação progressiva de Deus. A gente citou aqui 2 textos, mas se você parar para estudar as escrituras, se você parar para ler a Bíblia, você vai encontrar outros versículos que testificam, essa revelação progressiva de Deus. Um dos nossos intuitos aqui é que você realmente queime no seu coração essa mensagem, que você vá para a Bíblia buscar mais versículos e buscar, conhecer mais o Senhor, né. Você pode estar se pensando agora, "Nossa, será que eu já conheço o Senhor o suficiente?" Mas esse texto de João deixa muito claro Hã. que a vida eterna é essa, que te conheçam por único Deus e Jesus Cristo. Então nunca vai ser suficiente, irmão. Você vai sempre conseguir conhecê-lo mais e mais e mais. É uma palavra que se chama relacionamento. Ele resolveu se dar a conhecer aos poucos, porque dentro desse processo de se dar a conhecer, ele quer se relacionar conosco. Então, quando a gente vai se relacionando, é assim com as pessoas, não é assim? Como que a gente faz para conhecer uma pessoa? Se relaciona com ela. E da mesma forma é assim com Deus também. Para a gente conhecê-lo, a gente vai se relacionando com ele, né? E ele resolveu se dar a conhecer progressivamente porque ele queria se relacionar conosco, né? Eu gosto muito de 2 textos. Eu vou citar 2 textos aqui para embasar essa tese. Veja o que ele diz lá no texto de Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Meu Deus. Você vê, ele falava com Moisés face a face, como quem falava com um amigo. Então, o intuito de Deus sempre foi se relacionar com o ser humano. O outro texto também que eu gosto muito é o texto de João 15:15. Eu quero até ler na minha Bíblia Hum. esse aqui, porque essa tradução aqui, ela é muito legal. A gente está usando aqui a versão restauração, é, é uma versão que a gente estuda, e eu quero ler aqui nessa versão, que é assim o texto, ó. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso entra muito na parte de experiências, né? Eu acho que cada experiência que a gente vai tendo com Deus, a gente vai conhecendo Ele um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu tenho certeza que você já teve algumas experiências com Jesus, você já teve algumas experiências com o Espírito Santo, você já teve umas experiências com Deus, e se você ainda não teve, eu quero declarar sobre a sua vida que você tenha experiências com Deus, Amém. que você possa ter essas experiências para passar a conhecê-lo, e eu tenho certeza que quando você passar a conhecê-lo, você vai amá-lo, porque você vai olhar para ele e ver que ele é amor. A palavra de Deus também diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, como por um espelho. Amém. Então, quando a gente olha para o espelho e vê a imagem do Senhor, nós nos transformamos naquela imagem. Então, o Espírito Santo nos revela o Filho, e através dessa revelação nós nos tornamos conforme ela, conforme essa imagem que foi nos revelada. Então, cada revelação que nós temos, nós somos transformados conforme essa imagem, de glória em glória.
é interessante que a palavra comunhão, na raiz dela, ela traz o sentido de vida na vida, que aí no grego lá, a gente puxa algumas palavras e dá como se fosse vida na vida. Koinonia, no caso, eu Coisa. compartilho vida, e quando eu compartilho, eu recebo vida. Esse é o nosso Deus é doador. Cada medida que você vai se relacionando com ele, você vai descobrindo uma característica, né, você vai descobrindo, uma face de Jesus e vai podendo conhecê-lo mais e mais, Glória mais a e Deus. mais. E a gente tá falando dessa revelação progressiva, só que como a gente introduziu falando sobre o Antigo Testamento, e aí eu quero aproveitar já o gancho e te perguntar, irmão, como que nós podemos enxergar e ver, por exemplo, Jesus ali sendo revelado já no Antigo Testamento? Eu tinha dificuldade de enxergar Jesus nas passagens do Antigo Testamento. Na verdade, quando eu li o Antigo Testamento, eu conhecia um Deus Hum. de juízo, um Deus mau, cara, porque acontecia alguma coisa, né, no povo, de Israel e sempre o povo de Israel padecia, cara. Sempre acontecia alguma coisa ruim com o povo. Ou ele ia preso cativo, ou uma pessoa era fulminada. Então, eu tinha dificuldade para entender a revelação de Jesus, né, Hum. ali. E sempre que eu olhava pra passagem do Antigo Testamento, para alguma passagem do Antigo Testamento, parecia que Deus era ruim, e pra mim parecia que o Deus do Novo Testamento era outro, não era o mesmo do Antigo, porque parecia no do Antigo o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento, um era mau e o outro era bom. Essa era a percepção que eu tinha, né. Então, mas, a palavra vai nos dizer que Deus é imutável, ele não muda, ele é o princípio e o fim, ele é o início, né, e o fim, ele é o alfa e o ômega, então ele é o mesmo, ele não muda, ele é o mesmo no Antigo Testamento, ele é o mesmo no Novo Testamento, né, mas ele se dá a conhecer, né, de forma diferente nas diferentes alianças, Sim. né, porque se você quer entender um pouquinho sobre o Antigo Testamento, Gênesis é praticamente um resumo de todo o Antigo Testamento, e não só do Antigo Testamento, mas se você, se tornar um estudioso das Escrituras, você vai ver que de Gênesis 1 a Gênesis 12 resume a história da Bíblia inteira. O Templo de Salomão apontava para Jesus, a Arca também apontava para Jesus. E sempre vai apontar, né, irmão? Porque, inclusive, o próprio Jesus, quando ele tinha acabado de ressuscitar, ele tá a caminho de Emaús, ele mesmo resolveu pregar a si, ali no sentido de revelar aos que estavam lá com dúvidas, incrédulos, Jesus resolve falar que as escrituras já falavam sobre ele. Lá em, caso você queira depois ver na sua casa e abrir o texto, tá em Lucas 24:44, tá escrito assim, ó: Jesus disse: "Foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Ou seja, tudo aponta para Cristo. Então, quando Sim. a gente consegue perceber esse detalhe de que tudo aponta para Cristo, a gente consegue perceber que o local, a posição é muito importante e talvez seja mais importante do que o que você está fazendo. O local onde você está, a posição que você está, importa mais do que o que você está fazendo. Então você importa mais do que o que você faz. É interessante, porque a gente consegue entrar junto com ele nessa ideia de que tudo apontava para ele, e ele que é a palavra divina, agora entre os homens. Meu Deus. Porque antes era falado dele, Sim. antes os profetas apontavam para ele, os salmos apontavam para ele. Então ele mesmo pregou aqui falando isso. A lei apontava para ele. Só que agora aquela palavra que era divina antes apontava para ele, ela se revela entre os homens. E aí Ela resolve encarnar, é, o verbo encarnado, é. e caminhando entre os homens. E essa palavra encarnada, a gente consegue, por exemplo, ter várias experiências, várias pessoas já compartilharam essas experiências, de quando você contempla, por exemplo, a natureza, uma revelação progressiva. Sim. Porque você contempla a natureza e você consegue também, da forma contemplar a natureza é só um detalhe da palavra que, no caso, foi materializada, e você consegue ver a obra de Deus feita. Então, quando você olha para a obra de Deus feita aqui na terra, Sim. você consegue perceber o divino, porque não é natural que tudo que a gente vive nesse mundo É.
seja somente algo feito por É pela fé. pernas humanas. Não existe, eu acho que não faz Pela sentido, fé. não faz sentido ter uma natureza do jeito que a gente consegue ver feita por mãos humanas. Para Adão, ele pergunta: "Onde estás?" Sim. E ali aponta para a posição. Deus não pergunta o que está fazendo Adão, Uhum. mas ele pergunta: "Onde estás?" Sim. Porque isso mostra um pouco ali do caráter de Deus, se importando em quem nós somos, não o que fazemos. É. Então, só que é interessante que essa mesma pergunta praticamente parecida com essa aqui, Cristo faz quando encontra com Paulo, ó. Lá no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, quer abrir aí? Posso Abre aí, abrir, posso abrir. abre aí Atos capítulo 9, versículo 3, Atos 9, a partir versículo a partir 3. do 3, lê Você aí. quer que eu leia? Pode ler, pode ler. Indo ele, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aham. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá bom aí. Aí a gente consegue perceber uma da uma das revelações de Cristo também, porque para Adão ele perguntou: "Aonde estás? Adão, onde estás?" Sim. Só que para Paulo, no caso Paulo, a gente não vai aprofundar nesse assunto agora, porque é questão cultural, mas para Paulo ali ele pergunta: "Por que você me persegue?" Diferente de Adão, que ele perguntou: "Onde estás?", Aham. apontando para o local, Sim. para Saulo ele pergunta o movimento, por que está fazendo? Aham. Eu parafraseando, por que que você está fazendo o que está fazendo? Sim. Então, Adão não sabia onde estava. Paulo ali, ele aparentemente sabia onde ele estava. Aham. A questão é que Paulo, ele estava na posição errada. Ah. Para ele, ele achava que estava no local certo. Só que aí que tá, Jesus vem ao encontro dele. E agora que Jesus vem ao encontro, pergunta: "Por que você me persegue?" Ou seja, por que que você está fazendo isso que você acha que é certo, sendo que você está na posição errada, no local errado. E aí ele muda de posição. E na nossa vida, a revelação de Cristo faz a gente mudar o que a gente faz no dia a dia. É, E a revelação de com Cristo, certeza. que é progressiva, Paulo ele era um perseguidor de Cristo. Sim. Ele era perseguidor das pessoas que eram cristãos. Só que, para ele, ele fazia as coisas certas, ele achava que era certo, porque ele era judeu, ele era douto, ele era um cara muito informado, então ele era mestre. O conhecimento dele e o que ele sabia não deixava ele na posição certa. Não é sobre o conhecimento que você tem Sim. de coisas, Sim. mas é sobre o conhecimento da revelação de Cristo Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você, se você acha que a galera ainda tem dificuldade de ler a Bíblia como uma história de redenção, uma história só, né, que conta o plano eterno de Deus, que conta a história, de Jesus, né, que nos inclui nessa história, porque o que me parece, hoje em dia, é que a maioria das pessoas leem a Bíblia como um livro de autoajuda, né, um livro de que a gente precisa seguir algumas regras que estão nesse livro, Aham. para que a gente possa ter uma vida bem-sucedida, né. Qual que é a sua ideia? Por que que você acha que a galera ainda algumas pessoas ainda leem a Bíblia dessa forma, como um livro de autoajuda? Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que leem assim. Inclusive, se a gente se distrair, acredito que podemos cair nesse ato de achar que ler, eu vou ler somente por ler, mas que eu vou tratar a Bíblia como algo somente como uma folha, algo natural. Aham. Mas não é somente isso, não é isso, pelo contrário, a palavra que nela está tem vida. Então, essa vida, quando as pessoas percebem, quando as pessoas entendem que há uma vida nas escrituras, há uma vida por detrás das letras, Sim, há um espírito que incentivou, que impulsionou, que inspirou sim. os autores. Então, quando a gente percebe essa questão da vida e percebe que a Bíblia, no caso, inclusive tem várias pessoas que usam esse termo de manual da vida, é interessante até esse termo, o Aham. manual da vida, porque todas as respostas que você precisa está aqui dentro, nas escrituras. Então a Sim. gente se perceber e olhar que não é um livro que vai, por exemplo, a gente está estudando esse livro, muito interessante, mas não é esse livro que vai trazer as respostas que Deus
quer que a gente tenha na Sim, nossa vida, na nossa caminhada. Esse sim. livro pode sim Aham, ter alguma resposta de Deus pra gente, aham. mas a nossa resposta, se a gente quiser, realmente vai estar na vida de Jesus, vai estar em Cristo, vai estar nas Escrituras, Sim. que de fato já foram inspiradas há mais de 2000 anos atrás. Uhum. Então, eu posso entender que eu entendo, na verdade, que essa questão de tratar como um livro de autoajuda, ela pode somente gerar algo que é momentâneo. Entendi, Eu vejo que entendi. se a pessoa tratar ou como muitos tratam a Bíblia, por exemplo, tem Provérbios, Provérbios é uma lição para Aham, cada dia, aham. e muita gente, inclusive hoje na rede social, tem lido Provérbios, tem aplicado Provérbios, mas muita gente usa somente como algo E uma eu lição, né. eu acredito que eles fazem inconscientemente, né, inconsciente, porque se eles realmente soubessem do poder que tem a palavra de Deus, Exato. eles não fariam, né, tipo assim: "Ah, eu vou ler a Bíblia porque eu sei que, se eu seguir as regras que tem ali, se eu seguir as coisas que tem ali, eu posso ter uma vida mais bem-sucedida e tudo mais". Então eles fazem de forma inconsciente, né, eu acredito que a maioria faz de forma inconsciente, porque se eles realmente descobrissem o poder que tem essa palavra, É, eles nunca mais iam ler da forma que eles leem hoje. muda tudo, né, porque inclusive o poder tá lá no evangelho. Então, Paulo ele cita isso, que o poder o evangelho é o poder de Deus. Então, quando a gente entende essa questão, ou quando a gente busca entender, que no caso, ou eu até mesmo se eu for fazer algo, se eu for querer fazer isso, eu já vem de Deus à vontade, porque o Sim, fazer e o realizar, é, o querer e o realizar vem dele. sim, Então não tem nada a ver com a gente, mas a questão que faz a gente poder enxergar, eu percebo, que faz a gente ler diferente de um livro de autoajuda, vem da vida que a gente entende que existe aqui dentro e do amor em fazer, em querer entender sobre o nosso Criador, sobre o nosso Pai, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive tem um texto lá em 1 Coríntios capítulo 13, está escrito assim, ó: "Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos", esse texto é bem conhecido, "e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, ó, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria". é, Então esse texto exato. é bem profundo, ele nos revela que ainda que eu buscasse a Bíblia, tem que ter amor, tem que ter paixão. Tem que querer conhecer essa vida, e mesmo se eu já tiver, essa vontade já vem de Deus, então é glórias a Deus por essa vontade, glórias a Deus por esse tempo. Tu quer falar mais alguma coisa ou Cara, eu posso partir? só pra tem um outro texto também que eu gosto bastante, a gente tá falando sobre amor, né, que esse podcast não seja apenas informação para sua vida, mas que ela seja realmente, uma palavra de Deus para você, que vai gerar frutos para a glória de Deus, né. Ah, tem um texto que vai falar assim, Wallace: "O conhecimento ensoberbece, Me mas o amor edifica". Meu Deus. Então que, através desse podcast, você possa se sentir amado por Deus, Amém. porque você simplesmente pôde conhecê-lo um pouquinho mais através desse podcast. Então, isso nada mais é de que uma forma de amor de Deus, né. Então que você não fique preso à informação, a conhecimento, mas que realmente isso possa transformar a sua vida em amor. Aham. Tá bom? Então, nós vamos finalizar agora aqui esse podcast. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. Eu Amém. vou deixar com o meu irmão Wallace. Antes, eu queria te agradecer, cara. Claro. Obrigado por esse bate-papo, obrigado por ter esse momento aqui conosco. Você tem sido uma bênção para nós, Glória lá na nossa comunidade. Eu tenho certeza que por onde você passa, você tem sido uma bênção. glória a E Deus. também para a galera que vai assistir esse podcast aí, você é uma bênção para todos nós. Então, obrigado de coração. Amém, Gui. Então eu vou finalizar, como o Gui acabou de falar, o Guilherme, e eu vou finalizar trazendo para você, de fato, só o significado, por exemplo, do Revelação Progressiva Redentora, que foi o tema do nosso podcast de hoje, nosso episódio. A revelação, porque Deus se dá a conhecer, só para recapitular, Deus se dá a conhecer, ele se permite ele permite a gente conhecê-lo. Então, revelação progressiva, porque ele vem se revelando aos poucos aos homens e com o tempo pra gente.
e redentora, porque tudo conclui em Cristo. Então, esse que foi o tema do nosso podcast. Eu quero concluir e finalizar com uma frase do John Stott, que ele fala assim: o evangelho é exatamente isso, a demonstração da misericórdia de Deus aos pecadores indignos e indesculpáveis, dando-lhes seu Filho para morrer por eles, justificando-os graciosamente pela fé, enviando-lhes o seu Espírito de vida e tornando os seus filhos. Amém. Então, Amém. Amém. esse foi o nosso podcast da Essentials Cash. E você que acompanhou até aqui, curta, compartilha com mais 3 pessoas. Faz o seguinte também, para facilitar, você mesmo. Clica no sino, fica atento para os próximos episódios. Agradeço o Guilherme, o Gui, grande irmão. Tamo junto, tamo junto. Príncipe. Tamo junto. Agradeço aos nossos pastores por também dar esse apoio e incentivo para o reino avançar. Que Deus te abençoe. Nos vemos em breve.